Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Estamos juntos em mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Iluminados, conduzidos pela Palavra de Deus, nós queremos que o Senhor, então, possa moldar a nossa vida de acordo com o seu coração. E o coração de Deus é moldado em nós quando nós guardamos a sua palavra. Por isso que nós nos dirigimos agora a Jesus, palavra viva, palavra eterna de Deus, invocando sobre nós a sua bênção, sua graça e a sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eis-nos aqui. Somos teus servos, Senhor. Nós queremos guardar e viver tua palavra. Nós queremos realmente, Senhor, sermos servos da tua palavra. Servos por amor. Amor que a cada dia vamos nutrindo, vai crescendo em nós o amor à tua palavra. Que eu venho implorar ao teu coração sagrado é que esse amor esteja cada vez mais inflamando, incendiando, iluminando, se acendendo aqui em nosso coração. Que a chama viva do teu Espírito esteja inebriando todo o nosso ser, esteja realmente nos preenchendo por dentro, para que a palavra de Deus conduza a nossa vida e tudo aquilo que nós realizarmos seja à luz da tua palavra. Senhor, eis-nos aqui, eis teus servos, e nós queremos levar adiante as suas ordens, os seus ensinamentos e os teus mandamentos. Se colocando diante da presença do Senhor, nós nos sentamos na mesa da palavra para nos alimentarmos de Jesus, palavra viva, que alimenta o nosso coração e que conduz a nossa vida. Não se esqueça, caderno, caneta, Bíblia na mão, muito amor no coração, amor a Deus e a sua palavra. No livro do Gênesis, capítulo 26, os versículos de 1 a 34, marcando aí na sua Bíblia, Gênesis 6, os versículos de 1 a 34, na verdade é todo o capítulo 26 do livro do Gênesis. Mas hoje vamos estudar esse episódio muito bonito que é Isaac e Abimeleque. Isaac, o filho direto de Abraão com Sara, nos mostra o que ele trouxe do pai dele no seu coração. Ocorreu novamente uma fome no país onde eles se encontravam. E depois daquela primeira, no tempo de Abraão, Isaac foi até Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus, pois o Senhor lhe aparecera e tinha dito. E aqui nós estamos no versículo 2, e aqui já aparece logo uma ordem de Deus. Importante prestar atenção para colocarmos aqui, versículo 2, qual é a ordem de Deus? Não desças ao Egito, vai morar na terra em que eu te indico. Há coisas que o coração tem a tendência de correr atrás, porque aquilo parece o mais óbvio e o mais natural e o caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais óbvio, mais fácil ou natural é o caminho a ser seguido ou é o caminho a ser percorrido. O Egito, naquele primeiro momento, parecia o caminho onde naturalmente iriam para se refugiar da fome. Mas Deus deu uma ordem. Olha como é importante estar atento à direção de Deus, à luz de Deus, à determinação de Deus, o discernimento para perceber qual é o melhor caminho a ser tomado. Não temos apenas o entendimento humano. Aqui, a luz de Deus, que vê tudo do alto, nos ajuda a tomarmos nossas decisões humanas de forma mais correta. Deus que manda, mas Deus que também ilumina onde nós não devemos ir. E por isso que Ele está dando a ordem, não desças para o Egito. Mas, ao contrário, vai morar na terra que eu te indico. Que Deus vem indicando o caminho a ser seguido. Nessa terra, fica migrando, e eu estarei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, cumprindo o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência,
como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras. Aí aqui é a promessa de Deus, ou as promessas, né? Vamos no plural, porque começou ali no versículo 3 e prossegue pelo versículo 4, tá? Primeiro, nessa terra ficará migrando, e eu estarei contigo e te abençoarei. Grande promessa de Deus para seus servos. Eu estarei contigo. Você não estará sozinho. Onde quer que tu estiveres, a minha graça estará contigo. A mesma graça, promessa que Deus fez a Abraão, Ele está agora fazendo ao seu filho Isaque. Isaque está herdando aquilo que foi dado ao seu pai, a bênção divina. E o que é a bênção divina? Senão ter a graça de Deus caminhando comigo onde quer que eu esteja. Então, aí nós vamos contemplando essas promessas que Deus está dando a ele. Além de estar contigo, eu te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Ou seja, a terra que Deus promete ao seu povo. E o versículo 4 ainda diz isto: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Uma promessa que Deus já fez lá para Abraão. Agora está firmando no coração de Isaque. Isto, diz o versículo 5, isso em consideração a Abraão, que obedeceu minha voz, observou o meu mandamento, os meus preceitos, as minhas prescrições e as minhas leis. Coloque, por favor, o versículo 4 como um princípio de vida, um princípio eterno, tá? Deus leva sempre em consideração. A graça dele cresce, aumenta, multiplica sobre aqueles que guardam as suas leis, os seus mandamentos, as suas ordens, os seus preceitos e tratam de, na própria vida, viver a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus. Ou seja, Isaque está seguindo o caminho do pai. Coisa muito comum nós olharmos, olha, ele seguiu o pai dele, ele faz o que o pai faz. Mas é importante observar o seguinte: quando o pai nos serve de exemplo, preciso caprichar no seguimento do exemplo do pai. Quando o pai não nos serviu tanto de exemplo, é preciso mudar a rota, porque em Deus há este caminho. Seguir a rota, porque este é o caminho a ser seguido, ou desviar-se da rota para que eu não caia no mesmo buraco que os meus de repente caíram, meu pai, meus genitores e assim por diante. Lembro que meu pai, por exemplo, era muito dado à bebida, né? Meu pai bebeu a vida inteira. Eu precisei mudar a rota do meu coração, porque muitos dos meus irmãos seguiram meu pai nesse mesmo caminho. Quando eu era ainda menino, a sabedoria de Deus me disse: não é este o caminho que tu vais seguir. E se eu fosse seguir a inclinação do meu coração seria dado à bebida. Mas não seguir a inclinação do meu coração, mas seguir a inclinação que Deus dava ao meu coração, para que meu coração encontrasse a bênção do Senhor. Para permanecermos na bênção do Senhor, é preciso seguir aquilo que Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes lutar contra as tendências do nosso próprio coração, que vem até lá dos nossos pais. Mas seguindo a leitura, porque seguindo mais adiante você vai perceber que Isaque então segue para essa terra, chega ali, os homens já habitam aquela terra, e a mesma história. Quando perguntam para Isaque de quem é a sua mulher, ele vai dizer: é minha irmã. Lembra que Abraão disse a mesma coisa quando foi habitar nessa terra e perguntaram de quem era a sua esposa? Ele disse: é minha irmã. Né? Por quê? Porque ele temia que a sua mulher, né, que ele fosse, na verdade, perseguido por causa da sua mulher, que os homens daquele lugar pudessem o matar por causa de Rebeca, porque Rebeca era muito bonita. E você segue então com a leitura do texto,
porque ele achou que não permaneceria muito tempo ali, mas quando Abimeleque percebeu, então, que de fato Rebeca não era irmã de Isaac, mas era sua esposa, porque Abimeleque viu quando ele demonstrou mais intimidade, carinho, ternura para com ela. Então, por isso, mandou chamar Isaac e lhe disse, está lá no versículo 9, não há dúvida que é a tua mulher. Por que é que tu dizes que é tua irmã? Então Isaac respondeu, pensei comigo, vou ser morto por causa dela. Mas Abimeleque perguntou, foi insistente, por que você fez isso? Faltou pouco para que alguém de nossa gente dormisse com a tua mulher, e assim tu terias atraído sobre nós uma culpa. Então Abimeleque decretou para todo o povo, aquele que tocar neste homem ou em sua mulher morrerá. Abimeleque é para nós um exemplo daquilo que é a graça de Deus. Proteger a vida de um casal, proteger a intimidade de um casal, que jamais alguém toque, que jamais alguém entre na intimidade desses dois. Isaac fez naquela terra a sua semeadura e colheu naquele lugar 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor o abençoou. E assim Isaac foi enriquecendo, adquirindo bens nessa terra, ele prosperou naquela terra e assim por diante. Não quero fazer vazão desse texto para, a partir dele, corroborar a teologia da prosperidade ou qualquer coisa parecida nesse sentido. O que é importante, a grande prosperidade da vida de Isaac foi que, de fato, ele prosperou na graça, na bênção de Deus, soube servir a Deus tendo os bens e também não tendo bens. A prosperidade é saber servir a Deus, tendo a fartura, mas sabendo também servir a Deus quando as coisas estão difíceis, complicadas e assim por diante. Essa é a grande graça que Isaac vai ter na sua vida. Nós vamos agora com o nosso irmão Padre Antônio Xavier, que traz para nós mais riquezas para a nossa compreensão da Palavra de Deus. Logo após Esaú trocar a sua primogenitura por um prato de sopa de lentilhas, o livro do Gênesis começa a se interessar então pela história de Jacó e não exatamente aquela de Esaú. Mas antes nós temos uma cena interessante, que é essa de Isaac, que percorre um trecho grande, refazendo o trecho que Abraão tinha percorrido. Reabre poços e ali ele encontra inclusive povos e um rei chamado Abimeleque, que vai ser aquele grande personagem mais adiante na história da salvação, mas lá ele vai aparecer de maneira negativa. Aqui nós vemos Isaac diante dos mesmos problemas de Abraão, que tem medo de perder a vida por alguém querer se apropriar da sua mulher e por causa disso inventa também uma história, depois vai ter que se corrigir sobre isso, porque está sempre Deus ali se preocupando, porque existia sempre o grande risco de que houvesse uma confusão naqueles que seriam seus descendentes. Mas com toda certeza a cena mais interessante é aquela no final, onde os filisteus que ocupam aquela região acabam fazendo com que Isaac tenha que se deslocar e Abimeleque procura Isaac para estabelecer então com ele um pacto, uma aliança. Isso é interessante porque a partir desse momento nós temos aquele que é o filho da promessa, Isaac, ele vai ter uma aliança com os que são pagãos, já começando a deixar a entender que a graça de Deus, que está começando então essa história na vida desses que são patriarcas, dos primeiros descendentes, ela também tem como destino todos aqueles que são pagãos, né? E que por causa disso, a evangelização que vai chegar mais adiante, ela é destinada realmente a todas. É claro que Abimeleque tem alguns termos que são negativos, de prometer que não vai ser que Isaac não iria atacá-lo, prometer coisas assim, mas no fundo
aquela aliança ela tem em si não o sentido de conter a violência, mas o sentido verdadeiro de dividir ou espalhar, levar adiante a graça que Isaac recebeu e que mais adiante nós vamos ver de uma maneira muito mais bonita. Mas aqui já é Deus que está dizendo: a graça não é exclusiva desse povo. Ela deve, a partir de aliança e mais adiante por evangelização, percorrer a vida de todos e chegar a todas as pessoas. Olha que beleza, os versículos 23 e 24. Dali subiu Isaac para Bersabeia. Naquela noite apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois eu estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, por causa do meu servo Abraão. E ali ergueu um altar, invocou o nome do Senhor e armou o acampamento. Que beleza! Olhar para Isaac e ver que ele segue no essencial tudo aquilo que o seu pai lhe deixou de herança. Não foram bens, não foram riquezas, mas foi o grande tesouro celeste, a aliança divina, a aliança com Deus. Isaac tornou-se como seu pai, um fiel servo do Senhor. Invocava o nome do Senhor em todas as situações, andava sempre na presença do Senhor. E o altar que ele edificou ali foi para marcar a presença de Deus na sua vida. Eu me dirijo ao altar do Senhor para invocar o Senhor da minha vida, invocar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a graça da fidelidade, a graça do amor, a graça de guardar os mandamentos, os ensinamentos e toda a palavra divina no meu coração, a graça de suplicar também para que pais e filhos aprendam a viver no temor do Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor, a observar os mandamentos do Senhor e todos nós sermos fiéis ao Senhor e aos seus mandamentos. Que Deus guarde você, Deus guarde sua casa, Deus guarde a sua família na fidelidade ao Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita ternura, muito amor de Deus no seu coração. E nós voltamos no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.